Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa no podcast de Ataxia e Agora. Que lembro que este projeto tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar e dar a conhecer a patologia ataxia como sintoma e como doença. Eu sou a Susana e hoje temos como convidada a Maria Manuela Pereira, da Associação Portuguesa da Síndrome do X frágil. Desde já quero agradecer à Maria por ter aceitado o meu convite e estamos aqui hoje a falar um pouco sobre o síndrome do X frágil. Obrigada e bem-vinda. Nós é que agradecemos o convite. É sempre uma boa oportunidade para podermos divulgar junto da comunidade esta síndrome, que infelizmente é muito pouco conhecida, não é? Portanto, como eu já tinha referido à Susana, as causas da síndrome, portanto, só foram conhecidas para aí há 32 anos. Sim. É muito recente, muito recente. Daí há muitos nossos associados que estão mal diagnosticados, pois como ela também tem características autistas, estão sempre diagnosticados com autismo. O autismo tem as costas largas, não é? Porque tudo o que não sabemos é autismo. Até se pensa que o autismo não existe. O autismo é um sintoma de muitas síndromes que nós ainda não conhecemos, não é? Pronto. E, portanto, agradeço imenso desde já a Susana e também peço-lhe desculpa porque isto já nos contactou em março e só agora é que estamos, porque de facto tem havido aqui vários imprevistos. E está tudo bem. Tudo O bem, é interesse é verdade. que estamos aqui hoje e a falar um bocadinho sobre isto. Sei Sim, sim. que era para vir outra associada, mando um beijinho e as melhores, mas por Uhum. questões de saúde não pode estar presente. Que então a Maria falasse um pouco ou explicasse o que é isto, o síndrome do X frágil. Pronto. O síndrome do X frágil, portanto, é um gene que existe no cromossoma sexual X. Esse gene tem um nome assim um bocado que é o FMR1. E esse gene sofre uma mutilação, em genética chama-se mutilação, mas é uma transformação, uma mutação, e ao sofrer essa metilação, ele deixa de produzir uma proteína, pronto, que é FMRP, né? P que é de proteína. Isto é tudo nomes em inglês, pronto. E então, ao deixar de produzir essa proteína, entre muitas coisas que faz, numa criança, não é? Deixa de haver as sinapses no cérebro e daí a deficiência intelectual. Pronto. Isso assim de uma maneira muito simples, porque isto é muito complexo, como sabe, a genética é muito complexo. Isto não é linear, porque nem todos os. A explicação não é toda assim tão simples, mas pronto, só uma maneira para nós termos conhecimento, de facto, Sim, fazermos uma também ideia sei. o que é síndrome de X frágil. A par desta mutilação, portanto, a par de não haver as sinapses, há também um aumento do número de cromossomas, em que de 0 a 50 nós somos ditos normais, de 50 a 200 somos portadores, que é o meu caso, e mais de 200 são os doentes, que é o caso dos nossos filhos. Pronto. Ele já, pronto, quando meu filho fez o exame, os testes, e eu também, não nos dava o número de repetições. Atualmente, já quando vem o teste, já vem o número de repetições que nós temos. O número de repetições, quando eu percebi, se estiver errada, peço desculpa, mas penso que não, só nos indica que serve para dizer se nós somos portadores ou somos doentes, porque, por exemplo, nós temos dois jovens, um tem 750 repetições, o outro tem 800, e muitas vezes o que tem 800 é muito mais funcional do que tem 700. Portanto, isto não quer dizer, eu tenho mais repetições, sou menos funcional, eu tenho menos repetições, sou mais funcional. Isto não significa nada.
Infelizmente, no fundo é um bocado isso. Portanto, o número de repetições é só para explicar se nós, de facto, somos portadores, ou seja, pré-mutação, ou se somos doentes ou somos mutação completa. E como lhe disse, isto não é linear. Há homens que têm, de facto, uma metilação no X, que é o braço do X, não é? Mas Sim, não só têm, fazendo aqui, desculpa, não fazendo faz um mal. parênteses, os rapazes têm cromossoma X e Y. Y, muito bem. O X é a mãe que dá, o Y é o pai. Sim, pai, E sim, senhora. raparigas têm os dois X. Os dois X. Oh, Daí, há muita gente que, pronto, esta informação não claro, está a claro, é par importante. e Sim, para sim, 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 sim. esclarecer. E daí, de facto, nós as mulheres somos menos afetadas, não é? Porque temos os tais dois X, e para estar sempre um X bom e o outro, já mesmo que seja afetado, mas nós já temos, de facto, um X que produz a tal proteína. E, portanto, e o grau de deficiência vem consoante a maior ou menor produção de proteína, não é assim? Portanto, vai desde o leve, moderado, ao grave e ao profundo. Portanto, o meu filho é grave, ele não fala, e tem uma idade mental de 2, 3 anos. Em algumas coisas, na fala até nem é 2, 3 anos, pronto. Mas ele compreende tudo, ele é bastante funcional, bastante autónomo, não é? Pronto. Também depende sempre depois dos apoios e dos estímulos que cada criança, Ah, não é? Tenha ao longo do seu desenvolvimento. No fundo, é um bocado isso, pronto. então, desculpa, Ah, seu filho nunca falou nunca, ou, é assim, ou deixou ou retrocedeu, ou seja, uma não, 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 doença. não. Não, não, Hum, não. Isto aqui já nascem assim, não há ok. retrocessos, não. Há retrocessos na questão até à adolescência. Até à adolescência nós temos que fazer tudo, 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 incutir-lhe tudo o mais que pudermos, porque depois da adolescência acabou. Como sabe, a adolescência, nos ditos normais, nós já sofremos um pouco, quando mais, não é? Com uma deficiência Sim. intelectual. A adolescência, depois já há uma resistência à aprendizagens, no fundo, também já começam a ter a personalidade deles, no fundo, é um bocado isso. Depois aparece a questão da sexualidade, que é outro campo que muita gente não fala, mas que existe. E ainda é um tabu e É muita verdade, razão. ainda é um tabu, e portanto na adolescência já é um bocado diferente, mas, mas até lá, portanto, há sempre, como lhe disse, depende sempre dos apoios e dos estímulos, eles vão, nós partimos sempre da premissa que, ele não consegue, não, eles conseguem fazer. Temos é que, aliás, eu tive uma terapeuta ocupacional muito, muito, muito boa, que ela, não, ela para eles, os terapeutas ocupacionais, não se preocupam se ele tem a deficiência X ou a deficiência Y. Eles querem saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, o que não funciona, vamos pôr a funcionar. Temos que pôr a trabalhar. E é isso que, no fundo, temos que fazer com isso. Temos que os pôr a funcionar. Pode não ser logo, por exemplo, ele saltar em pé juntos, ele aprendeu isto quando tinha pai, 8, 9 anos e só conseguiu aí aos 13, 14 anos. Mas já lá estava, com o salto ali e ele conseguiu. Pois, Portanto, temos que lhes pôr as coisas dentro deles e depois, de um momento para o outro, aparece o tal clique, faz o tal clique e eles conseguem fazer. Pronto, é a mesma coisa que a leitura e com a escrita. Foi uma coisa que eu não insisti muito no meu filho, porque ele de facto não sabia de falar nem nada. Portanto, mas ele, por exemplo, se nos perguntares como é que te chamas, ele diz Kiko, que ele é Francisco, mas ficou o Kiko. que Portanto, e muitas vezes ele, por exemplo, ele quando tem fome diz pão, às vezes já diz também xixi, portanto, que é para ir à casa de banho. Muitas vezes ele vê, acho que uma coisa na televisão, por exemplo, uma vez uma pessoa caiu e ele diz caiu. Portanto, ele tem já dentro dele, simplesmente sabe que as características autistas e os autistas apoiam uma parede, não é assim, em que só falam quando precisam muito ou quando querem. Não vale a pena estarmos a forçá-lo ou a obrigá-lo a falar. Por exemplo, outro dia, a minha filha disse: Olha, vou fazer xixi, e ele: Vou fazer xixi, vou fazer xixi, e teve a repetir isto muito tempo, está a ver? Portanto, depende dele, depende do dia em que ele está para ali, virado, é um bocado isso, pronto. Mas, como lhe disse, eles já nascem assim
e não há, no fundo, retrocessos, há deficiências que de facto eles têm determinadas competências e depois costuma haver um retrocesso, mas neste caso não, eles já nascem de facto com muitas limitações, isso é uma verdade, depende de facto dos apoios e dos estímulos e depois vamos vendo o desenvolvimento deles, é um bocado isso. E às vezes têm coisas que nos espantam, têm coisas até mesmo a nível de inteligência, que nós pensamos, olha, afinal, aquilo funciona, de facto, ele está, ele está a pensar, e de facto é uma verdade. Por exemplo, outro dia o meu marido estava a me dar uma lâmpada e estava muito aflito, porque não tinha luz e não sei o quê. Ele foi buscar-lhe o telemóvel, porque ele sabe que o telemóvel tem a luz, Ah, sim. para o pai ver que havia luz. E nós agradecemos e nem nos lembramos disso. Portanto, como vê, eles têm, Ah, eles têm, pronto, como eu disse, o muitas vezes raciocínio é a da verdade, voz. muitas vezes surpreendem-nos. E pronto, é isso, pronto, o X frágil no fundo é um bocado isso, portanto ele é passado do pai, o pai passa só para as filhas, não é? Que é o tal X, e a mãe já passa, pode passar para os filhos e para as filhas, pronto. E Ahm, está-me uma pouco a dizer que não é de geração em geração, pode não, saltar. pode saltar. Como eu lhe disse, o meu caso só foi na quarta ou quinta geração, é que apareceu, de facto, o meu filho apareceu um doente. E, portanto, o meu pai já morreu, em princípio eu também, e o meu filho também, e acaba-se o X frágil na minha família, porque, em princípio, não temos mais casos, por menos conhecimento, nem do meu lado da minha mãe, nem do lado do meu pai, mais do lado do meu pai, porque isto vem do lado do meu pai. Não temos mais conhecimento de mais casos. Ao contrário de muitas famílias, que de facto, há muitas famílias têm muitos filhos e está tudo infectado. Isso é muito complicado para essas famílias. É muito. Hoje em dia já se pode ter filhos, a nível de genética já se pode separar e já se pode ter, já não é preciso, quem quiser engravidar já há muito apoio e muita informação sobre isso. Antigamente não, no meu caso não. Eu, aliás, não tentei mais, não fiz mais nada. Gostava de ter tido mais um ou dois filhos, mais, pelo menos três filhos gostava, mas pronto, parámos. E E, pronto. mas só descobriu que o seu filho tinha ou quando teve um ano. Sim, comecei a ver que ele de facto tinha, não era, eu já tinha a minha filha, e a minha filha foi extremamente despachada, e eu vi que ali havia qualquer coisa. Depois só o diagnóstico, mesmo diagnóstico, foi só aos 3 anos, o que é bom, por causa da intervenção precoce já, porque às vezes há casos, como eu lhe disse, os leves, é mais difícil ser detectado e depois, como tem sempre, sempre o problema do autismo, então é sempre o autismo que paga, ou então é porque, pronto, ele desenvolveu mais lentamente, ou e tudo, problemas de desenvolvimento, e às vezes só aos 8 ou 9 anos é que são diagnosticados, o que é muito complicado, pronto. Mas, como eu lhe disse, isto há vários graus de deficiência, e os leves, os mosaico, por exemplo, não é, que estão naquela faixa cinzenta, ainda mais complicado é, porque normalmente isto, e as raparigas também, porque temos que falar que as raparigas é diferente, há sempre o grande problema, tanto nos leves, nos mosaicos, como as raparigas, é a socialização. A socialização é muito complicada. Eles isolam-se muito, é muito difícil eles socializarem. E isso é o primeiro ponto que chama a atenção, no fundo, dos pais, não é? É um bocado isso. Eles gostam muito. Mas Hum, também torna mais difícil o diagnóstico, e porque depois, se aí está. confunde É, com confunde. E outros. depois é assim, porque ele é mais fechado, ou porque não sei o quê. Normalmente não é assim, não é? Porque nós todos, mais a mais na adolescência, nós gostamos de conviver e nós gostamos todos, não é, de pertencer a um grupo e estar em grupo. E isso chama muito a atenção, por exemplo, os trabalhos de grupo na escola, tudo isso é muito difícil a socialização para eles. E depois a nível do trabalho também vai refletir-se muito nisso, a nível do futuro, não é? A nível do trabalho. Nós temos várias famílias com esse problema, porque a integração deles na sociedade é muito, muito difícil, e a sociedade, como sabe, é má, não é boa, não é? Não podemos dizer toma, mas existe Sim, muitos obstáculos.
É muito, muito obstáculos. Tudo o que não seja dito, vamos lá, normal, normalmente é sempre esse um problema, os nossos filhos serem aceitos. E depois eles também têm uma coisa, eles são muito ingênuos, que é normal, não é? Pois tem Eles, idade que uma criança. eles são muito ingênuos, e isso faz com que, de facto, seja mais fácil serem enganados, não é? Pronto. Embora o Estado agora nos dê a proteção do maior acompanhado, não é? Já não é aquela interdição muito, muito rígida, mas agora temos o problema do maior acompanhado, para, de facto, é uma proteção que nós damos aos nossos filhos, e é uma verdade. Infelizmente, pronto, é assim. Portanto, resumidamente, não é de maneira muito mais fácil, o X frágil, é isto, pronto. E como lhe disse, a associação, o princípio, foi criada em 2000, no ano 2000, por um conjunto de pais que tinham filhos e que acharam importante fazer, portanto, criar uma associação. E os nossos objetivos, o primeiro de todos, de facto, é a divulgação da associação para a comunidade, e depois apoiamos os profissionais de saúde, os profissionais de educação, e todas as pessoas que estejam interessadas, no X frágil. Portanto, nós vamos às escolas, vamos aos hospitais, nós organizamos muitos congressos, muitas palestras, por exemplo, os direitos que nós temos, as famílias e os nossos filhos, não é? Porque a lei também está sempre a mudar, convém estarmos sempre atualizados nesses direitos. Temos muitos convívios entre famílias, muitos encontros. Por exemplo, agora no dia 6 de julho vamos todos ali a Santarém, a Olhos d'Água, à Praia Fluvial, Ah, bom. encontrarmos, vamos e passar, já temos 28, já somos 28, já somos 5 ou 6 famílias. Fazemos sempre, organizamos sempre para estarmos juntos. Mas Onde como há lhe disse, esta pronto, partilha e também eh, é, conhecimento para a pessoa não se sentir sozinha. claro, claro, claro. Agora sempre tivemos uma nova associada, criou agora um grupo privado só de pais nossos, X Frágil, o que é bom, é a troca mais rápida de informação e de partilha também é muito, muito bom. Ahm, e pronto, portanto, o principal objetivo de facto é a divulgação junto da comunidade e dos profissionais de saúde e educação, e também o apoiar as famílias. Portanto, nós temos então, o nosso funcionamento, temos uma rede de colaboradores em todo o país, até mesmo, por exemplo, o ano passado fomos aos Açores, o que foi muito bom. Bom, Fiquei muito, muito contente. Tivemos uma recepção ótima. Agora falta ir à Madeira só. Portanto, temos uma rede de colaboradores nos hospitais, são os principais hospitais, tanto de Santa Maria como do Santo António no Porto. Temos uma rede de colaboradores, que nos ajudam, não é, a apoiar de facto as famílias. Temos os núcleos, não é, no norte, no centro, no ah, Alentejo e no sul também. Não sei se a Susana sabe, mas o Alandroal é o sítio onde há mais famílias é sério? X frágil, é verdade. Hum. Eu penso que é por causa da consanguinidade. Temos cerca de vinte e Sim, oito não, famílias. antigamente digamos que era quase primos a casar com Era primos. muito, era tudo, é. E depois, como eu lhe disse, aquilo há muitas aldeias, depois as mulheres são muito mais funcionais e vão se casando e vão procriando, não é? E temos muitas famílias, lá. Pronto, também estamos ligados à Europa e ao mundo através da Fragile X International, o que é muito bom. Portanto, estamos ligados à Europa e ao mundo, temos apoios. Nós estamos, não é, na Europa, temos que estar ligados, Sim. no fundo, a saber o que é que se passa, o que também é muito bom. Todos os anos reunimos-nos numa capital europeia para Ah, debatermos, sobre os assuntos mais ligados, por exemplo, à investigação. É muito importante a investigação e estarmos ligados à investigação. Temos muito isso, todos os anos vamos lá. Este e ano vamos, diga. eu ia fazer pergunta, mas continua, pois faço. Este ano vamos a Barcelona. Pronto, a Barcelona, eles estão ligados à Fundação Messi, eles têm muito dinheiro e têm Ah, uma, então, uma bom. associação, têm uma associação fantástica, então a nível de apoios, de tudo, é muito bom, porque, por exemplo, nós, quando descobrimos uma família X frágil,
Todos a família tem que ter apoio. Por exemplo, os avós, nunca falamos nos avós, mas os avós muitas vezes tomam conta dos netos, não é? E Pois é. normalmente é o avô ou a avó que passa, e nós precisamos de apoio psicológico, precisamos de tudo para fazer o luto e também para conseguirmos, no fundo, lidar e saber lidar com os nossos, com o neto, com os netos, não é? Pronto. E isso, eles têm esse apoio psicológico, têm uma rede de apoios fantástica em Barcelona. Eu estou muito, muito curiosa a ir lá para aprendermos e tirarmos ideias, pronto. Hum. E pela primeira vez vamos organizar um congresso, a Fraxi, a Fragilex Ah, Internacional, também vai lá organizar um congresso onde nós vamos também estar representados por uma médica nossa colaboradora e vão da Austrália, vão da Nova Zelândia, vão dos Estados Unidos, vão da Europa também. Vai muita gente falar, o que vai ser muito, muito bom. Vai ser e uma vai experiência. certamente ter que ser as pessoas lá estão e a comunidade, essa troca de partilhas. Ilha, E, sim, 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 sim. É muito importante essa troca de partilha, porque é engraçado, porque nós podemos mudar a língua, mudamos de nacionalidade, mas os problemas são sempre os mesmos, não é? Que é a felicidade dos nossos filhos e o futuro deles. Esse é sempre o nosso principal problema. Ah, e existe, sabe, qual a percentagem de pessoas que têm síndrome X frágil no mundo, na Europa? no mundo, sim, nós temos aqui, olha, eu tenho aqui a minha cábula, não sei Só para se ter trouxe uma noção. uma sanção. Lógico que há imensos, há mais portadores do que em princípio, de doentes, em princípio. Nós, por exemplo, um dos nossos objetivos era mesmo a nível de Portugal, saber, temos uma estimativa do número que existe em Portugal. Daí o objetivo de termos um centro de referência. Era muito bom termos um centro de referência, até para, por exemplo, ao tremor, ataxia, tudo isso para nos ajudar, porque esse centro de referência depois estava ligado aos outros a nível da Europa e do mundo, o que havia uma partilha entre profissionais de saúde também muito boa. Pronto, era isso. Eu já lhe digo, o número está bem, Sim, Susana, vou só ali sim, no instante, mas pronto. está bem. Mas pronto. Portanto, estamos ligados à Europa e ao mundo, como eu lhe disse, temos os tais núcleos, o que é uma rede de núcleos muito bom. Depois, apoios que nós temos, não temos apoios nenhuns, infelizmente. Temos apoio, por exemplo, da Câmara de Sintra, nós temos a nossa sede em Sintra, isso temos Ah, apoio da Câmara de Sintra, por exemplo, agora organizamos os nossos congressos ou isso, se não há, temos apoios. Depois temos também apoios, por exemplo, de alguns mecenas também, de algumas famílias, isso também vamos tendo apoios. Depois temos muito aquela consignação do IRS, o que é bom, também nos sim. ajuda muito. E pronto, por exemplo, para o ano vamos ter um congresso, fazer um congresso em Coimbra, e então vamos pedir apoios à Câmara de Coimbra, ver se conseguimos também, se conseguirmos era muito bom para conseguirmos conseguirmos trazer pessoas, não é, internacionais para conseguirmos fazer então ter um congresso internacional. Em 2019 conseguimos trazer os principais especialistas norte-americanos, que é o casal Oh, Hagerman, trouxemos, porque tivemos o apoio da Câmara em Estado de Sintra e tivemos também aquele programa do Agarra, Apanha se Puderes, não sei se lembra não. que era a Cristina Ferreira, e Ah, tivemos, e aí então tivemos daquelas duas atrizes Madruga, e então ainda recebemos o apoio de 3.000 euros, o que nos ajudou de facto a trazer. excelente. É muito bom. Trouxemos então, conseguimos trazê-los para dos Estados Unidos, como sabe, as viagens são caras. Eles mesmo assim foram impecáveis. Eles só viagem executiva, mas nós cobramos só a passagem de económica, o que foi muito bom. E então penso que mesmo a nível de Portugal, a nível dos profissionais de saúde, houve uma grande partilha, uma grande troca de ideias, o que é muito bom, porque eles de facto são os principais especialistas a nível mundial da síndrome do X frágil. E Foi como muito é bom. que estamos em relação à investigação? E no mundo, Investigação, não estamos muito bem. É assim, nós estivemos ligados à Novartis,
Ah, e a Novartis até teve um medicamento, um fármaco, que até não estava a ter muito maus resultados, mas para eles, sabe que as farmacêuticas é mais a nível financeiro, não é? Aí está. E eles tiraram esse fármaco do mercado. O que os estudos de investigação estavam ligados muito, portanto, em arranjar um substituto dessa proteína, não é assim? Portanto, estavam muito ligados a isso, só que agora eles mudaram, agora está mais ligado a conseguir encontrar a razão porque é que, de facto, o gene não produz a proteína. Portanto, encontrar as razões que o levam a não produzir. Portanto, é um bocado esse a nível de investigação. Mas tanto quanto eu sei, a investigação está muito, no fundo, não digo parada, mas não tem grandes avanços. E porquê? Porque normalmente os ensaios são feitos em ratos e nos ratos às vezes dão muito bom resultado, mas quando passam para os humanos já não há resultados tão bons ou nenhuns, percebe? Pronto. Infelizmente é assim. Sim, Até. infelizmente em outras doenças acontece isso. Acontece sempre isso, não é? Pronto. E então, até porque eles também descobriram que, no fundo, o sistema nervoso, ou, portanto, a maneira de, vamos lá, neurológica ou mesmo dos ratos, não é bem idêntica a nós humanos, e, portanto, haver, no fundo, essas falhas, de resultados, no fundo, não serem tão iguais porque de facto não se consegue, não, quando chegam, não é, aos testes no humanos, os resultados não são aqueles, são aqueles esperados. E nós, pronto, no fundo, a mesma até a medicação que há não é propriamente, não é direcionada para o X frágil, muitas vezes até para a doença mental e que os nossos filhos vão tomando, e muitas vezes essa medicação não há resultados, não fazem resultado Ah, nenhum. Por exemplo, ao meu filho não faz resultado absolutamente nenhum. Às vezes os pais encontram soluções, por exemplo, tomando café ou dando-lhes café, eles ficam, por que exemplo, é engraçado. verdade, ficam muito menos, a hiperatividade abranda muito mais do que tomando medicação. Portanto, Não, são mas coisas essa ideia que o cabelo estimula lá, a dar pois, mais a energia. gente, yeah, mas aí eles já têm o efeito contrário. Até, e também, há pouco se fala, mas, por exemplo, a alimentação também tem muito, muita, muita importância. A alimentação, porque eles têm, não é, devido à falta dessa tal proteína, eles têm falta de mercúrio, têm falta não sei o quê, têm falta de não sei o que mais. E muitas vezes o café ou a tal alimentação rica em determinados mais, não é, mais outras substâncias, consegue fazer com que eles tenham melhorias a nível, não digo bem a nível cognitivo, mas a nível comportamental, não é? Por exemplo, a hiperatividade, o déficit de atenção, portanto, têm melhores resultados até do que propriamente esses fármacos, muitas vezes, que andam à venda. E depois o problema é assim, eles tomam durante alguns meses ou anos e depois há uma habituação e aquilo deixa de Ah, fazer efeito, não é? Deixa de fazer efeito. E também com a idade, eles também vão crescendo, 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 e muitas vezes a medicação já não há, e vêm as famílias ter connosco. Vocês conhecem algum neurologista ligado ao X frágil que nos possa ajudar, porque a medicação já não está a fazer efeito. E pronto, é sempre este círculo vicioso e estes problemas. Daí o nosso. Nós queríamos o tal centro de referência claro. para que nos ajudaria muito, muito, muito. E Portugal não é assim tão grande, mesmo que houvesse um no Porto, não é? Do Algarve ao Porto, a gente põe-se no estante, não é? Nós pomos-nos no estante, não era por aí. E pronto, como também já lhe falei nas atividades que nós fazemos, portanto, temos muitos encontros no nível das famílias e muitas palestras e muitos congressos, onde de facto a gente pode, nada, há muito, é muito bonito online, mas de facto presencial é Pá, sempre muito melhor, não é? É sempre muito há melhor. outra troca de energia. É tudo, há muito, há muito, há muito, há muito, é muito bom, até mesmo depois no meio dos congressos, quando vamos para as refeições, para o almoço, tudo isso é sempre muito melhor do que de facto o online. O online, de facto, é prático, mas o presencial é sempre outra coisa. Exato. É sempre. Então, está-me a dizer que não há tratamento para os síndromes X frágil. Sim, sim, não Tínhamos, há, não há.
Diga. digamos que a única alternativa são as terapias Sim, para as terapias, estimular. claro, sim, 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 sim. E as terapias há, graças a Deus, ou felizmente, já, embora sejam caras, isso é que é sempre o problema, não é? Portanto, além daquelas terapia da fala, terapia ocupacional, mas há muito tempo temos a natação adaptada, o que é ótimo. Ah, Temos a bateria é muito poderia bom. tocar, A né? ba- Sim, por causa da coordenação dos movimentos e trabalham os Simples. dois hemisférios, trabalham os dois hemisférios. Eu nunca tinha Ah, visto e nela. eles são muito ligados à música, muito, 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 muito. É assim, os nossos filhos, eles têm características autistas, mas o autismo é aquele autismo puro. Eles têm, muitas vezes, eles não avançam porque é o medo do desconhecido. Percebe? Portanto, eles veem uma pessoa pela primeira vez, eles, lógico, não vão logo a dar beijinhos ou abraços, não. Depois, com a continuação, eles vão conhecendo essa pessoa, ou seja, o espaço, por exemplo, local, e eles então vão se abrindo e vão se dando, percebe? Sim. Agora, o primeiro embate é sempre tu ali, eu aqui, não é? Porque é o tal medo do desconhecido, é um bocado isso, percebe? Enquanto que o autismo é mesmo uma barreira, eu estou bem sozinho, eu não preciso de ninguém, eles não, eles têm que ser, no fundo, com o conhecimento e com o andar dos anos, vamos lá, eu vejo, por exemplo, nos nossos encontros de famílias, não é? Por exemplo, uma família que vem lá a primeira vez, lógico que eles não nos conhecem e afastam-se, até mesmo dos nossos filhos. Com a E mesmo continuação, desculpe, mesmo uma pessoa, quando entra no grupo novo, fica um pouco mais sim, retraído. isso é claro, é sempre assim, não é? Portanto, e eles é idêntico, porque eles depois adoram festas, adoram a música, eles são muito alegres, eles dançam. Por exemplo, nós temos um que ele sempre ele sabe as coreografias todas das danças, nós chamamos música pimba, mas é música, portanto, não é a nossa música popular. Sim. Ele dança, ele dá um show, ele faz a festa, é tudo. E, portanto, os nossos encontros são sempre, quando o Tiago São vem, são divertidos. sempre divertidos. E, portanto, como eu disse, por exemplo, a bateria é muito, muito bom para ele e a música é muito bom para eles. Uma coisa é levá-los a todo lado, mesmo que eles não queiram, mas desde pequeninos. Eles têm sempre essa resistência que é o desconhecido, mas nós ignoramos e levamos-los para todo lado. Portanto, temos muita. Por exemplo, agora também já há, por exemplo, a nível do judo e do karatê também para adaptado também para os Ah, nossos sim. jovens, também é muito, a nível do desporto já se está a abrir muitas, muitas, muitas modalidades desportivas para a deficiência intelectual e que é muito bom, muito bom, muito bom para eles, não é? É uma Pronto, maneira de estimular e claro, é tornar-se muito bom, mais não é? funcional. Pois, claro. Por exemplo, portanto, essa é a museoterapia, depois temos a nível dos cavalos também, não é? É muito bom, os animais, eles adoram os animais. O cavalo, então, é muito bom. Eu falo por mim, porque eu vivo numa quinta e tenho um cavalo, em que o cavalo faz tudo ao meu filho, ele ri-se divertidíssimo. E, portanto, tudo o que eu digo, todos esses estímulos, todas essas terapias, desde que a família possa, não é? Porque isto de facto, infelizmente, é assim, é muito, muito, muito bom. E a terapia ocupacional é sempre bom ligado ao neurodesenvolvimento. É muito importante que a terapeuta ocupacional tenha essa vertente. É muito, muito importante. Como eu lhe disse, eu tive uma terapeuta ocupacional belíssima. Aprendi imenso, imenso, imenso com ela. E é muito bom que outra coisa que eu falo é os pais. Não é só deixar o filho na terapia, os pais têm de estar presentes, porque é um trabalho de equipa e é um trabalho que tem que ser contínuo, tem que ser continuado em casa. Pois não é Não, só na né? sessão em casa. Não, não é, não, não. Nós temos todos que remar para o mesmo sítio, não é assim? Temos que fazer tudo, continuar em casa o trabalho, não é assim? Por exemplo, tirar a fralda, controlar os esfínteres, é muito importante. E eu consegui isso aos 7 anos. Foi um trabalho na escola,
em casa e nas terapias, não é assim? Tem que ser, quando há uma reunião, tem que se reunir todos os terapeutas, têm que estar todos reunidos. Ele deve ter um dossiê em que nesse dossiê ele vai com o dossiê para as terapias todas e toda a gente sabe o que ele faz e o que é que ele não faz e o que é que ele deixa de fazer. Ele próprio, as fotografias, é ótimo. Sempre filmar atividades dele, filmar alguma atividade em família. Eles adoram ver esses filmes, eles adoram ver vídeos onde eles estejam presentes, eles adoram ver fotografias. Por exemplo, os meus pais já morreram, mas o meu filho, sempre que vê a fotografia, vai lá apontar para o avô e para a avó. Eles reconhecem-os, portanto, é muito bom todos esses estímulos, todos esses acompanhamentos, e não é aquela maneira de pensar, eu pago, o meu filho vai ficar bom. Não é assim. Nós temos sempre que haver um Há acompanhamento, sempre temos o sempre que estar trabalho contínuo. sempre, sempre. Isto é um trabalho de equipa. Sem o trabalho de equipa, digo sinceramente, nada se faz. Não se consegue nada, 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 nada. Tem que ser. Se a terapeuta diz que é assim, todos temos que fazer que é assim. Não é assim? Não é chegar a casa, não, então deixa-o fazer. Se ele quer, coitadinho, deixa-o fazer. Não. Por exemplo, eles têm muito aquela, não é? Que é de abanar as mãos e não sei o quê. Isto, por exemplo, tem que ser, não se pode admitir. Não se pode, temos que pôr uns pesos nas mãos para eles sentirem as mãos e temos, portanto, há um trabalho todo a nível da terapeuta ocupacional e dos terapeutas que nós temos que seguir, no fundo, em casa e mesmo em família. E falar com a família, dizer o que é que se passa, para todos temos que remar todos para o mesmo lado. Isto é muito, muito importante, as terapias e é o trabalho de equipa muito bom e o empenho na família. E outra coisa, quando nós temos dois filhos e temos um filho mais velho e normal, e aparece o segundo com problemas, nós não podemos esquecer do primeiro filho. É muito importante. Eu falo por mim, eu esqueci-me da minha filha, é muito importante. Há um filho que também, mesmo que não possamos estar os dois, um de nós tem que estar sempre com o primeiro filho. Nunca nos podemos esquecer dele. É muito importante isso. Ele também sente, ele sofre, tanto ou mais do que nós, e temos que lhe explicar e temos que falar o que é que se passa abertamente, para ele também não se sentir culpado e conseguir também a saber Excluído. lidar, a ser sentir excluído e saber lidar com o irmão. Porque quando acontece este problema numa família, não é só os pais, não, toda a família tem que estar presente, toda a família tem que saber e temos que nos ajudar uns aos outros. Infelizmente não é isso que se passa. Normalmente o pai vai-se embora, deixa a Pois, batata quente com a mãe, mas é isso que no fundo tem que ser feito, não é? E precisamente os filhos. Os filhos e os avós, que é o núcleo mais próximo, os avós também sofrem muito, também temos que ter cuidado com eles, e como eu ou disse, há seja, muitos avós. fazer tatuação de tabu dentro da família. Sim, sim, Como sim, sim. Tem que ser falado até mesmo a questão da sexualidade, como eu lhe disse, eu tive que dar aulas sobre sexualidade à minha filha, ela teve, porque eles têm uma diferença de 18 meses, muito pouco entre eles, portanto ela apanhou tudo, ela trazia as amigas para fazer trabalhos de grupo, portanto tive que estar muito atenta, temos que estar atentos a isso, não impedir que ela traga ninguém, mas sim estarmos atentos ao que se passa com o irmão e, portanto, nós temos que. Há um trabalho, como eu digo, que tem que ser feito muito e tem que ser bem feito, para não haver traumas, e sabermos gerir e crescermos, não com é uma melhor. fácil fazer essa gestão. Não é, não é, mas nós temos que aprender. E, portanto, há apoios psicológicos, e como eu lhe disse sempre, as terapeutas, são o nosso anjo da guarda. Eu sigo sempre, quando eu vou falar com terapeutas, eu digo isto, a professora do ensino especial ou a professora do ensino curricular e as terapeutas, porque é o primeiro embate que nós temos na sociedade, são extremamente importantes para os pais. Elas são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tudo, elas são tudo. Elas estão lá, coitadas, mas têm que nos ouvir. Elas têm que, nós temos que ter confiança nelas. Nós, ao deixarmos o nosso filho, nós temos que sair de lá felizes e dizer, o meu filho está bem, então eu posso seguir a minha vida, não é? E isso é tão importante para os pais, é extremamente importante. Quando nós saímos e sabemos que os nossos filhos estão bem entregues, e isso na escola é essencial, eu penso que isso é que é o importante. E é isso muito que eu falo nas escolas.
É tão importante para nós e falar abertamente com os pais. O seu filho é assim, o seu filho. Bem, sei que também há pais muito complicados, isso eu reconheço. Há pais que não são fáceis, isso é verdade. Mas tentar o mais possível, e as terapeutas nisso são essenciais, são importantes, como as professoras também são. A escola é muito, muito importante, que é o primeiro embate do nosso filho, o infantário, ou isso, não é? E é muito importante nós sabermos que temos ali, além de uma terapeuta, temos ali uma pessoa amiga, que nos ajuda, que está ali para nos ajudar e não para nos prejudicar. É muito E importante. agora estava-me a lembrar. E hoje em dia há entraves para os doentes entrarem na escola. Antigamente Não, não, havia não, os não, pais. não, sim, não, quer dizer, não entraves, não, porque o ensino público aceita toda a gente e tem que aceitar toda a gente. Só que, infelizmente, Susana, nós estamos dependentes não da lei, que as nossas leis são muito boas e muito avançadas, mas enquanto encontramos uma má equipa, está tudo mal. O problema são as equipas. Por exemplo, pergunto sempre, porquê é que há agrupamentos de escolas que funcionam bem e porquê é que há agrupamentos de escolas que funcionam pessimamente mal? É a equipa que lá está à frente. E isso é péssimo. Se nós temos o azar de encontrar uma equipa que estão contra a inclusão, ou porque eu não faço isto porque não ganho mais para isso, para que é que eu me estou aqui a chatear? Porque há muita gente que pensa assim, percebe? Felizmente. Eu não concordo com isto, então não vou fazer. Dá a perceber? E isso é péssimo. Por exemplo, há toda uma adaptação que tem que ser feita aos currículos. Tem. Eles não têm capacidade para compreender, não é? A matéria, os currículos normais. Portanto, é a professora do ensino curricular com a professora do ensino especial que tem que haver uma adaptação para conseguir com que o aluno consiga comprar o nosso X frágil. Quando eu falo de X frágil, digo de problemas de Sim, desenvolvimento. sim. Esse trabalho tem que ser feito. Agora, muitos pensam, eu não ganho mais por isso, porque é que eu vou me estar a chatear? Percebe? E isso é péssimo. E ainda hoje existe, porque existe pessoas a pensarem assim. E o problema não são pessoas, o problema são profissionais de educação. Isso é que é péssimo. Percebe? Sim, E exato. isso é uma luta, porque nós já temos a nossa luta, porque temos a luta do dia a dia dos pais, os problemas financeiros, temos isso tudo. E vamos encontrar ainda mais problemas. É o que eu digo. O que faz ver que nós temos um filho diferente é a sociedade, porque nós aceitamos completamente. Os entraves que a sociedade nos põe, isso é que nos leva à exaustão. Percebe, Susana? Sim, é Leva-nos à exaustão. verdade. É E um, esse, os tarefas mentais e arquitetónicos, é tudo, não é só uma parte. é tudo, é tudo, é tudo. É isso. E leva-nos à exaustão e leva-nos depois. E depois, como eu lhe disse, nós temos muitas patologias associadas e muitas mães entram em depressão. Pois, Percebe? estava ainda há pouco a dizer que um dos sintomas é depressão. Então, É, também muito mais difícil de lidar com esses pacientes. ora bem. Fecha-se mais. Claro, claro, claro. E a depressão é uma coisa, a depressão, os problemas psíquicos, a angústia, a tristeza, os problemas de ansiedade, as crises de ansiedade, as crises de pânico, percebe? É quando a pessoa acorda e vai pensar, bom, eu hoje vou à escola, vou-me chatear com com aquele pessoal todo e tudo, está a perceber? Mas a pessoa já acorda mal. Pois é. É horrível, porque além dos problemas que nós temos no dia a dia, o que é normal, ainda temos mais esse problema, percebe? Porque nós dizemos, porque o meu filho não consegue fazer isto, ou o meu filho não está feliz, aquilo tudo, e as pessoas estão-se praticamente, deixam-no ali na sala de aula, ele faça o que entender. Pois, Isso não é assim que as coisas funcionam. pois não, Infelizmente, tem a ver em inclusão. tem Fala-se que haver. tanto, mas Ora bem. na prática não funciona tão bem, infelizmente. Não, pois não. Por isso é que eu digo, há agrupamentos. Eu tive a sorte, infelizmente passei por todas essas escolas e tudo, eu passei por tudo. Onde tive agrupamentos que funcionavam pessimamente e tive outros que funcionavam lindamente. Eu tenho essa experiência. E no meu tempo, agora, há algumas escolas que ainda têm, que é a sala de ensino estruturado. Pronto, essas salas, para mim, essas unidades, para mim, para o meu filho que é grave, funcionam lindamente, mas a sala tem que funcionar, porque ele pertence a uma turma. Ele está inserido numa turma. Ele vai à sala. Não diga todas as disciplinas, a matemática e não, mas, por exemplo, a EV, ele podia perfeitamente ir. A música, ele Pois, também podia ir, não é assim? E ele ia. Por exemplo, ele teve uma professora de EV extraordinária,
já no nono ano, que ela dizia que ele junta, ele ao pintar, ele vai escolher as cores, que condiz, ela diz que ele tem uma combinação de cores e uma noção que era fantástica. E ela foi ter comigo e a explicar ela completamente que às vezes há crianças ditas normais que não têm essa noção e que ele tinha. Estou a ver, é esses professores, e é isso, por exemplo, educação física também, os trampolins que eles adoram, e ele Ah, adorava, percebe? Nós até comprámos um trampolim para ele e tudo. Portanto, tudo isso, a escola e professores é que devem puxar e abrir, não é? E abrir a sala. E aí é que é a inclusão, lógico. Ele vai para a matemática. Ele, na matemática, não ia lá fazer nada, nem a língua portuguesa. Agora, dentro do currículo, vamos ver quais são as disciplinas que ele de facto se possa inserir e que possa e que não perturbe os outros colegas, mas que seja feliz e que haja tal inclusão. E é isso que as salas de ensino estruturado, isso, as unidades, é isso que têm muito bom. Vai sempre como auxiliar, auxiliar estava com ele, leva o seu trabalhinho já adaptado para ele e está na sala de aula. Pronto. É isso que deve ser feito. Isso quando as coisas funcionam bem. Agora, quando as coisas funcionam mal, é terrível. É mesmo muito, muito, é muito, muito muito. mais desafiadora para os pais e pelo próprio paciente. Também vai te desanimando com a vida. Muito, 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 muito. Por exemplo, nós agora temos, por acaso no congresso que nós fizemos em 2022 no Porto, um dos temas era o ensino superior na deficiência intelectual. E graças a Deus, por exemplo, olha, o Instituto Politécnico de Leiria está a fazer um trabalho excepcional, excepcional, excepcional. A Universidade também do Porto, a de Lisboa também, mas o Instituto Politécnico de Leiria é excepcional. E uma das coisas que nós temos alguns nossos associados têm os filhos no ensino superior, especialmente as Oh, raparigas conseguem chegar lá e alguns rapazes também. Só que aí está, é o conhecimento do X frágil. Eles, na escola, ou em qualquer tarefa, nós temos que dizer, vamos fazer isto, mas depois temos que lhes mostrar o resultado. Nós vamos fazer isto para ter isto. Se nós não lhes mostrarmos os resultados, eles desanimam. Eles têm que saber para que é que vão fazer. E mesmo durante a tarefa, eles têm que ter uma certa orientação, porque eles desanimam mesmo. Ninguém me está a ajudar, eu também não sou capaz e acabou. Pronto. E acontece muito nos nossos alunos, quando vão para a faculdade, eles são um bocado largados assim no meio da faculdade. Eles não podem, eles têm que ter, de facto, ou um instituto ou uma sala, não é? Que os oriente e que diga, quando eles têm problemas, o que é que eles devem fazer, têm isso, não é? E muitas vezes nós fomos, até fui à Assembleia da República falar sobre isso, e ela dizia: mas nós não podemos, vamos lá, dar-lhes tudo de mão beijada. Eu disse: não é dar tudo de mão beijada, tem que haver uma orientação para eles, tem que haver mesmo, senão eles desistem, eles não querem voltar. Isto não é, não, nós não vamos dar-lhes tudo de uma beijada, nós temos que dizer: olha, tu tens que fazer isto para termos isto. É essa orientação, é esse, vamos lá, esse orientar durante, vamos lá, a estadia que eles estão, não é, na faculdade, que eles têm de ter. Ou quando alguém ou algum sítio, quando eles se sentirem perdidos, quando eles não souberem, ou não sabem o que hão de fazer, alguém os possa ajudar. Não ficarem no vazio. No fundo é um pois bocado é, isso. mas eu focar na tarefa. Não é nada da tarefa, é isso mesmo. Por exemplo, as salas de ensino estruturado, é engraçado, eu tive, havia muitas crianças que não tinham diagnóstico, tinham só problemas de desenvolvimento, que nos intervalos iam para a sala. Quê? Porque é uma sala que serve de referência para eles. Eles têm que ter isso. Têm que ter algo onde, quando se sentem perdidos, vão ali agarrar-se. É Ah, isso que eles têm que ter. Percebe? sim, E é engraçado, porque eles sabiam que naquela sala tinha alguém que os compreendia e que os ajudavam. sim, Percebe? É isso que deve existir, é isso que eles têm que ter. Percebe? sim. Em relação ao mundo do trabalho, tem conseguido ou existe mais entraves? Eu penso que existe sempre entraves, não é? Mas em todas as deficiências, não é só, não é só no X frágil.
Mas devido à nossa lei, que agora as empresas são obrigadas a ter, não é, 10% de funcionários, e isso eu penso que já, por exemplo, o Pingo Doce tem um bom trabalho, está a fazer um bom trabalho, e há mais, o Continente também tem, as grandes superfícies eu acho que estão a fazer um bom trabalho, e tem. Nós temos, por exemplo, um nosso associado que trabalha no Continente. Portanto, trabalha no continente, ali em Loures, ou isso, é que é pronto. Ele é aquele que repõe o estoque. E Sim, uma coisa que eles são extremamente organizados. sim. Eu digo, eu sou portadora, eu sou incapaz de viver na desarrumação. Eu fui Ah, professora e na sala de professores muitas vezes há chávenas, há cinzeiros, havia, eu arrumava aquilo tudo. Então toda a gente dizia, a Maria Manuel chegou, porque eu arrumava aquilo tudo. Eu não sou capaz de viver na confusão, não sou. pois se E os pacientes planificados estão a funcionar na parte de trabalhar na vida. é isso de Ah, trabalhar. E então, eles são muito, eles põem aquelas prateleiras, tudo ali em ordem, mas ali lindo, lindo, mas até dá gosto de ir lá tirar os produtos. que giro. E é assim, eles têm uma grande memória visual, por exemplo, eles podem não saber ler, mas eles memorizam o código de barras e sabem qual é, qual é o, sei lá, se é o feijão, se é o grão, se Sim, que é, sim, não já. é? Pronto. Ele também tem um grande apoio em casa, ele tem uma mãe extraordinária, em que a mãe comprou todo o tipo de iogurtes para ele ver Que giro. os Faz o iogurtes que trabalho em existem. casa. Ora bem, há todo um Ah, trabalho, é que eu digo, há um trabalho de casa que tem que ser feito para o ajudar. E portanto, e pronto, eles, os colegas, também tem que haver um trabalho com os colegas que trabalham com ele, saber como trabalhar com ele, portanto, isso então. tem que também haver sempre. Ahm, mas como lhe disse, não é fácil, não é fácil mesmo, mas penso Então, que isso é a nível de todas as deficiências, infelizmente. em relação a limites de físicos de movimento, os seis frágil, as pessoas têm algum apoio em caso de rodas ou Não com, percebi, Susana, eles é, têm. sim, é, tem algumas limitações de deslocamento. Se Ah, tem não, cadeira não. roda de Rodas, andarilho, não, 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 não. Eles a nível motor são muito, não são diversos. funcionais. Era a São. palavra que eu não estava Não, a sim, ter. sim, sim. A nível motor eles são. É assim, a correr são assim um bocado, não é? Caso Mas também não tremor, síndrome do é, tremor. sim, 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 sim. Mas até Ataxia. também eles têm muita hipotonia, não é? Portanto, a nível muscular eles têm muito pouco músculo. Por exemplo, o problema do amamentar, eles normalmente, porque para amamentar eles têm que chupar a mama e eles recusam-se, não é? Portanto, tem que ser o biberon. Eu tinha-me esse leite, mas tive que o secar porque não tinha hipótese. Pois, Portanto, eles têm muita hipotonia, portanto, eles não, também têm essa dificuldade. E daí, por exemplo, começar a andar, o meu filho começou a andar aos 2 anos. Aos 2 anos, pronto. E depois também eles têm muitos medos, por exemplo, o chão mudava de cor, ele parava, já não andava, porque ele via um buraco ali. Portanto, é tudo isso que depois temos que ensinar e tinha que o empurrar para ele ver que aquilo não era um buraco, que aquilo era o chão, mas tinha mudado de cor, não é? Pronto, tudo isso. A terapia ocupacional vai ajudar muito nisso, vai ajudar aos medos. Vai ajudar. Por exemplo, aquele nos jardins que há, para jardins infantis, aqueles tubos, sim. os meus gostam, ele era impensável ele entrar nisso ou alguma coisa que oscilasse, era impensável também. Pois o Portanto, com o tremor, ataque, é, pode ser. A gente já é a tremer, então por isso. pois é. E então, pronto, eles têm que, têm que ter esses apoios todos, têm que ajudar. Agora, desculpe, perdi-me, já não sei o que é que eu Não estava a há falar. problema. É só que estamos quase a terminar, Não, mas sim, também senhora. queria perguntar pelo projeto que achei interessante sobre o Alexandre e o Frágil. Sobre o, desculpe. Alexandre, o Frágil.
Livro. Que livro, sim, sim. O livro é assim. Esse livro, a ideia não foi nossa, foi dos Pais em Rede, da Associação de Pais em Rede, e que eles procuraram para nós procurarmos uma família. Procurámos uma família, e nós, pronto, entramos. Então, ela foi, portanto, quem fez a história, quem escreveu foi a Ana Zanatti, não é? Que foi a Ana Zanatti que escreveu a história. Portanto, ela foi à casa dessa família ver como é que eles funcionavam, como é que estava. Que giro. O principal do livro é ver, pronto, é um livro, o objetivo do livro é explicar o X-Frágil a crianças, não é assim? Portanto, de uma forma muito soft, não é? Pronto. E então, ela tirou os pontos fortes dele, não é? E também algumas limitações que ele tenha, e vem no livro. Portanto, a ilustradora também muito, muito querida, acho que os desenhos estão magníficos, acho que o livro é magnífico. Aliás, a parte de trás do livro vem lá o Alexandre, que é o verdadeiro menino. Essa parte não tinha percebido. É, Você já é, é. existe, não é? É, o Alexandre dizia, Ah, não, 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 existe a é. família, e ela esteve vários dias, foi visitar a família, esteve lá em casa com a família, para, no fundo, tirar ideias, no fundo, para saber o que era o X frágil, no fundo, para depois fazer o livro. Aquilo é tudo verdade, não é nada mentira. Não, não, eu sabia, mas pensava É, que é. o nome Alexandre fosse Não, um- não, não, não. Ele existe, é mesmo Alexandre, e depois o ágil, porque era o frágil, não é? assim. Depois a Ana Zanatti pôs o ágil, pronto. Aí, E então Ángel, está-me de é mal, desculpa. ágil, É para é, o Alexandre ou para Ángel? é Alexandre ou Alexandre, o Ángel? ágil, o Ah, ágil. pronto, É isso, é isso, é cometi isso. certo, desculpa. Não, não faz mal, não faz mal. Ah, Não falámos foi para a taxia nem pelo tremor, desculpa. e temos muito mais assuntos, é tanta coisa, mas Mas o também. triporotaxia, como eu disse, ataca mais os homens, não é, no fundo, tem mais problema nos homens do que nas mulheres, e nas mulheres é mais, não é tão profundo, nos homens é mais, como lhe disse, o meu pai teve isso tudo, e no fundo é mais, o que leva mais leva à demência. Não é? Foi mais o que tudo. Pronto, e como lhe disse, o tratamento é sobre o tratamento do Parkinson e do Alzheimer. E no fundo, pronto, é a descoordenação dos movimentos, é tudo isso, no fundo, isso já se sabe, não é? É tudo essa problemática, ahm, e, e ao desconhecimento que é a relação, no fundo, é a tremor-ataxia ligada ao X frágil, que é um desconhecimento total. Pronto, é É esse o só uma, nosso. é agora uma questão. Hum, Há pessoas que têm isso aí, mais tendência para cair, têm para que, riscos de queda. sim, mas é mais a nível das tonturas, mais Ah, como é que é dizer, coordenação. de coordenação, e também do estar em pé, na posição vertical. Por exemplo, a Valérie, ela muitas vezes ela passa os dias, às vezes semanas deitada. Ela nem consegue levantar-se. Ah, Está a perceber? Isso é mais isso também. É muito mais. É aquela que ela provoca. Ela não pode trabalhar, ela não pode fazer nada, coitada. É um bocado. E o meu pai também, eu lembro-me que o meu pai também era. Ele muitas vezes também dizia que era: eu preciso estar deitado, eu preciso de me deitar. Pronto. força. As quedas dele era mais epilepsia. As quedas que ele tinha eram mais provocadas E pela. não usava uma cadeira de rodas nem um auxiliar. Não, 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 Então, não, ele não cuidado. usava, não, não. Não. Já para o fim E da vida, próprio quando tem íamos, casa. sim, sim, ele já com 86 anos, já. E vê-se muito a escrita dele. Comparamos uma escrita dele, Assim, não que é? A escrita dele já se vê, eu cada lembro, risco, uma cada. era. Ainda hoje eu tenho guardado ele quando eu fazia anos, ele escrevia-me sempre algumas palavras, ainda hoje eu tenho guardado, e que se vê perfeitamente a escrita dele, está tudo muito, muito, não tem nada a ver uma coisa com a Tem muito outra, pronto. mais riscos, tem outro. É, Ah, sim, tem outra. é. Mas o que eu notei mais no meu pai, de monossexia, de facto, é a nível mental. É uma completamente, de uma baralhação de tudo.
tudo, a nível Pois, por mental, isso é achei. que a mãe falou que eu tinha morrido 10 anos antes. Porque ele já não era a mesma pessoa, nada, nada. Meu pai era uma pessoa muito ativa, muito ligado à política, e o que se passava no mundo, lia imenso, e tudo, e ele, nada. Eu contava-lhe coisas em como ele parecia que nunca tinha ouvido falar naquilo, percebe? O que eu notei muito nisso foi a nível mental. Notei, e muito galopante. Foi muito, 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 muito depressa. O que eu notei nele foi muito, foi isso e depois a escrita, isso sim, a escrita. E ele lia, porque ele gostava muito de ler, mas eu tenho as minhas dúvidas que ele tivesse, se ele conseguisse compreender o que estava a ler. Tenho as minhas dúvidas. Eu nunca lhe perguntei, nunca lhe disse nada, porque ele mesmo assim, ele estava lúcido das limitações que tinha e sofria muito com isso. Ele sofria muito com isso. Pois, tendo consciência e Era, era, querer era. fazer e não conseguir, Não poder, pesa um bocadinho. era muito, muito, muito. Depois tivemos que o pôr no lar, porque no facto não tínhamos condições de o ter, mas mas eu acho que ele não tinha capacidade para compreender já o que li. Como eu lhe disse, Susana, eu penso que isso atacou muito, foi a nível cognitivo. Eu acho que foi muito, 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 foi galopante e foi muito, muito grave mesmo o que ele teve. Sim, Então, para sim, sim. terminarmos em grande, quer Sim, deixar alguma dica, sugestão para quem nos esteja a ouvir, ou voltando assim, sim, uma dica, como eu lhe disse, a nível dos pais, que vamos lá, e não é só o X-Frágil, todos os programas de evento, é, como eu lhe disse, as terapias, é muito importante os pais estarem presentes, é um trabalho de equipa, é uma continuação em casa. A nível dos terapeutas e dos professores, é muito importante que eles estejam do lado dos pais, compreendam os pais e, e tentem ajudá-los, não é? Pronto, é um bocado isso também. E depois tem a nossa página, que é www.apsxf.org, é a nossa página, tem lá todas as informações, tem lá muitas histórias, pois, e as nossas atividades e tudo. E para ser sócio não é preciso pagar, nós temos 25 euros anuais, mas não é essa a condição, não é a ok. principal. Podem ser sócios à vontade. O que eu digo, se nós temos 120 famílias, mas se tivermos 500 é outra coisa, não é? Temos mais força, temos mais voz, portanto eu digo isso. E não impede também por ser sócios que têm que ir às nossas atividades e têm, não impede nada disso. É só mais uma questão de número e para nos dar apoio também a nível se nós formos pedir apoio financeiro, se nós dizemos, temos 500 famílias ou 1000 famílias, é muito melhor do que já tenho 120 famílias, não é? Pronto, é mais uma questão dessas. E era esse que nós estamos abertos a tudo, até mesmo sem ser o X frágil. Há outras deficiências, por exemplo, nós pertencemos à Associação das Doenças Raras, a ADR Portugal, e também nós encaminhamos ao pais, nós colaboramos muito com os pais em rede e com as raríssimas, e mandamos para as raríssimas também, não, há mães que telefonam só para desabafar, nós estamos aqui para ouvir todos, não é só o X frágil, somos e mesmo as nossas atividades, se quiserem vir, apareçam, não, nós temos algumas famílias em que os filhos não têm diagnóstico, mas que juntam a nós, que é muito Boa. bom. E portanto, é só isso que eu quero, e mais uma vez agradeço-lhe imenso, Susana, por esta oportunidade. Eu é ah, que e, agradeço imenso a sua disponibilidade em estar aqui hoje e partilhar um pouco sobre esta doença que eu também não conhecia e quando me uhum, apareceu durante a minha pesquisa quis saber muito mais sobre isto. sim, sim. E se precisa de alguma coisa nossa, estamos aqui. Está bem? Igualmente, qualquer coisa também estou disponível. Mas uma Está bem. quero agradecer imenso a sua participação e até à próxima. Até à próxima, Susana. Muito obrigada. Um bem-aja. Adeus. E assim terminamos mais uma conversa do podcast. Foi uma conversa informativa e muito descontraída, onde falamos sobre o síndrome do X-Frágil com a Maria,
Manuel da Pareia, da Associação Portuguesa do Síndrome X frágil, onde alguns pacientes têm síndrome de tremor ataque. Espero que tenham gostado. Que lembre que podem deixar os vossos comentários ou sugestões no canal do YouTube ou então contatar por mail por susana.desafiosminhavida@gmail.com. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.